Você é guiado pelos seus valores ou pelos seus transtornos? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muita gente fala que eu sou assim, eu sou assado, meus valores são esses, meus valores são aqueles, e existe uma discussão interessante que eu venho fazendo, né, sobre a capacidade que a gente tem de perceber a realidade, né, e como é que a gente trabalha com felicidade e sucesso. Então, o que a gente está vivendo hoje nessa guinada do século XX para o século XXI? Nós estamos saindo de um século concentrador para um século descentralizador. Quando você tem mídias concentradas, os valores, o conceito de felicidade e sucesso vem importado, o conceito de realidade vem importado de fora para dentro, e o conceito de valores e transtornos fica também embolado. Por quê? Porque a gente acha que nós temos valores e esses valores não foram construídos de dentro para fora. Eles foram construídos de fora para dentro. E a possibilidade de você ter determinados valores que embolam com determinados transtornos que você tem e que você nem conhece é muito grande. Sobre isso que a gente vai falar a seguir. Tem um vídeo que me chamou muita atenção, que é a Utopia do Autoconhecimento, do Ricardo Goldenberg, feito no Café Filosófico, em que ele faz uma discussão sobre aquele filme A Natureza Selvagem, que o garoto sai de casa, vai para o Alasca, numa procura de autoconhecimento, a princípio reforçando os valores que ele tinha tido, e ele acaba morrendo como se fosse quase um suicídio, porque ele não sobrevive, ele come uma coisa lá que não podia comer, e aí ele passa mal, não consegue sair dali, ele morre, né? Então, o que acontece? O que fala o nosso amigo Goldenberg? Ele diz o seguinte, e eu faço uma interpretação do que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo? Que o que levou o moleque para o Alasca não foram os valores, não foi uma coisa em que ele construiu a partir de uma reflexão sobre os seus transtornos, uma superação dos transtornos numa chegada nos valores personalizados. O que aconteceu? Ele não conseguiu trabalhar em cima dos seus transtornos e ele colocou como se fossem os seus valores, né, ele criou uma espécie de falsos valores. Os transtornos tomaram conta dos valores dele. Ou seja, não foi um processo racional, reflexivo em cima dos transtornos. Foi um processo em que os transtornos, emocionalmente, viraram valores. E aí tem uma discussão que é interessante, que é, quando é que nós temos valores que foram construídos em cima dos nossos transtornos, ou quando os nossos transtornos viram falsos valores. É um pouco tem a ver com a coisa das doenças, enquanto a AIDS é um exemplo típico, quando um determinado tipo de vírus entra no corpo e finge que é uma coisa e no fundo é outra. E na verdade a gente passa a ter uma falsa identidade, porque a nossa identidade e os nossos valores, no fundo, são falsos transtornos, são transtornos que fizeram com que a gente tivesse aquele conjunto de pensamentos e valores. A gente vai falar mais um pouco sobre isso no fechamento. Aí você vai me perguntar qual é a varinha mágica, qual é a máquina que a gente pode passar para saber se a gente tem. Se nós temos valores que foram construídos ou se nós temos falsos valores em que os nossos transtornos estão trabalhando. Primeira coisa que eu acho que existe é a gente poder, e a gente tem trabalhado com esse conceito, na segunda-feira está motivado ou não. Existem transtornos que jogam a gente para baixo e a gente então nunca está motivado na segunda-feira e a gente não sabe o motivo, e na verdade são determinados transtornos que o tempo todo estão voltando, tomam, né, passam a ser o agente principal da nossa personalidade e a gente não consegue trabalhar com esses transtornos e a gente acha que esses transtornos são a nossa própria identidade e há uma embolação aí entre transtorno e identidade. Então, para isso,
E é isso que eu tenho trabalhado o tempo todo, tanto no conceito de sucesso e felicidade, no conceito de realidade e percepção, e no conceito de transtorno e valores, que é o seguinte: tudo tem que ser trabalhado de dentro para fora. Né? Quando a gente diz que a gente é assim, quando a gente diz que a gente é assado, isso é um resultado de alguma coisa que alguém disse para você, ou você chegou a essa conclusão, você trabalhou nisso aí. Então, é essa coisa do trabalho, da personalização, da identificação, daquilo que a gente gosta. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer e a gente fica, não, são os meus. Não, então vamos ver. São valores ou são transtornos? São transtornos que estão impondo os valores ou a gente está trabalhando em cima dos valores que estão conseguindo, de alguma forma, lidar melhor com os nossos transtornos? É uma discussão para você refletir.